Olá, amigos, estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversando Agro aqui na TV Minuano, trazendo todos os sábados, 10h30 da manhã, com o seu programa inédito e a reapresentação também os domingos, no mesmo horário, 10h30 da manhã, sempre um assunto importante do setor agropecuário gaúcho, do setor agropecuário brasileiro, nesse que é um programa com a coprodução da AgroEffective. No dia de hoje, nós vamos tratar de um assunto importante e que vem sendo um debate recorrente nos últimos anos, especialmente devido ao clima no Rio Grande do Sul, que é a irrigação, a importância dela, desses mecanismos para solucionar as questões climáticas junto ao produtor. Para isso, a gente recebe aqui como convidados o Michel Rocha da Silva, engenheiro agrônomo e doutor em agrometeorologia e cofundador da Cropsteam, e também o José Enoir Daniel, que é engenheiro agrônomo e consultor técnico em irrigação e mecanização agrícola. Mas antes de a gente falar com eles, vamos falar sobre um tema também que é importante dentro desse contexto todo, que é a previsão do tempo. Quem vai trazer para nós os números e como será o tempo na próxima semana é ela, Rejane Costa. A previsão do tempo indica uma semana marcada por instabilidade no Rio Grande do Sul. A aproximação de uma frente fria e a atuação de sistemas de baixa pressão devem provocar chuva em grande parte do estado. Neste sábado, o tempo segue instável, com previsão de chuva em todas as regiões e temperaturas em queda. No domingo, o sistema começa a se afastar e a chuva deve ocorrer apenas de forma fraca e isolada na porção nordeste. Na segunda e na terça-feira, a instabilidade volta a ganhar força. A previsão é de chuva fraca a moderada na metade oeste na segunda e nas regiões leste e norte na terça. Na quarta-feira, o tempo tende a ficar mais estável, com precipitações apenas em pontos isolados. Ao longo da semana, os acumulados de chuva devem variar entre 5 e 100 milímetros, com volumes maiores nas regiões central e norte do estado. A partir de segunda-feira, as temperaturas voltam a subir gradualmente. Essa então é a previsão do tempo para a semana e eu já vou conversar aqui com os nossos convidados, iniciando com o Michel. Primeiramente, Michel, quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema importante e também as tuas primeiras considerações. O que a gente pode falar aí da evolução da questão da irrigação no Rio Grande do Sul? Prazer te ter aqui conosco. Olá, Nestor, muito obrigado pelo convite, um abraço aí a todos que nos assistem. Sem dúvidas aí, a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, desde quando ainda estava trabalhando no doutorado, Nestor, a questão da falta de água que a gente tem no estado. Então, se nós pensarmos aí, Nestor, a média aí dos últimos 20 anos, a gente tem perdido aí, pensando na soja, que é a principal cultura, pensando em área aí no nosso estado, a gente tem perdido aí em torno aí de 50 sacos por hectare. Quando nós paramos de pensar nessa média de 20 anos e nós vamos para o que está acontecendo nessa safra novamente, que são safras de laninha ou anos neutros, o que a gente tem, o impacto é muito maior. Então, a gente tem áreas aí, a gente trabalha com monitoramento de irrigação e nessa safra aí a gente tem, pensando em áreas de milho, desde a fronteira oeste, passando pela região das Missões e depois lá pelo noroeste do estado, áreas sem irrigação que estão variando aí de 60 sacos por hectare, mais ou menos, podendo chegar em algumas áreas que pegaram um pouquinho mais de chuva, a em torno de 150 sacos de milho por hectare. Se nós pensarmos na soja, hoje nós já temos áreas aí de sequeiro que o pessoal não vale a pena passar máquina. Principalmente se nós pensarmos ali, Nestor, pelo final de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro, onde nós tivemos, além da falta de chuva, nós tivemos um calor excessivo. Então, esses dois fatores combinados fazem com que a lavoura de soja, que está no seu período crítico ali do canivete, para o início do enchimento de grão, faz com que a gente tenha perdas muito consideráveis. Inclusive, dependendo do caso, aí a gente tem áreas já que não vale a pena passar máquina. Então, aí mais uma vez aí um cenário triste para o nosso estado, e uma das maneiras que a gente tem de solucionar isso é com irrigação. Nós temos aí, pensando em ambiente, os maiores potenciais de produtividade de soja. Então, quando eu estou lá ministrando a disciplina de climatologia agrícola, eu pergunto para os alunos, aonde que nós podemos produzir mais soja por hectare? É em Sorriso, no Mato Grosso, ou é aqui no Rio Grande do Sul? E aí o pessoal normalmente pensa que é em Sorriso, mas não, o maior potencial é no nosso Rio Grande aqui, onde nós temos mais radiação solar, e se nós tivermos água, nós conseguimos
ter uma maior produtividade por hectare. Então, aí fica um alerta, né, sobre a importância da irrigação para que a gente sim consiga ter, além de altas produtividades, estabilidade de produção no nosso estado. Bom, agora passar para o nosso outro convidado, José Noir Daniel, que vai também nessa mesma linha. Eu queria lhe perguntar também, né, a importância desses sistemas de irrigação, né, de se pensar em irrigação, ainda mais nesses últimos anos que a gente vem sendo cíclicos as questões climáticas e, inclusive, nesse último ano, como o próprio Michel falou, a gente não tinha uma grande expectativa, mas houve ali um episódio, em determinado momento também, que preocupou muitos produtores. Prazer também tê-lo aqui, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês para fazer alguns comentários a respeito da situação da produção agropecuária do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, pelas informações que eu tenho hoje, é um dos piores estados do Brasil, né? Se não é o pior, mas um dos piores, para se fazer agricultura de verão no verão. Né? Mas como foi dito a recente que tem o melhor clima aqui para a produção de soja, tem o melhor clima. Mas, como foi dito, nós não temos uma boa distribuição da chuva, da precipitação nos períodos de verão. Por isso que é um dos piores estados em relação ao clima. Nós temos aí, né, na evapotranspiração de dezembro e de janeiro, chegando aí a 7 milímetros dia. Se nós ficarmos 10 dias, né, sem chuva, não teremos essa quantidade de água reservada no solo de 70 milímetros para atender a demanda da cultura. Então, a irrigação ela é uma solução, mas eu sempre digo assim, irrigação não é para resolver o problema da estiagem, a irrigação é uma tecnologia de produção. Né? Esse é o conceito correto, porque mesmo que esteja chovendo, nós temos que estar irrigando, porque nós temos que atender a demanda atmosférica que ocorre naquele dia. Se naquele dia a demanda atmosférica é de 7 milímetros da evapotranspiração, nós temos que repor no solo os 7 milímetros de água que a planta necessita para fazer o seu desenvolvimento. Então, essa é a grande questão. O Rio Grande do Sul tem potencial, sim, para aumentar a área irrigada. Para vocês terem uma ideia, hoje, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais irriga, mas irriga arroz, né? Tanto é que a produção da cultura do arroz ela é constante no estado, não tem altos e baixos. Mas a irrigação pressurizada, que é para milho, soja, pastagem, feijão, ela chega hoje a apenas 350 mil hectares. E nós temos potencial para irrigar mais 2 milhões de hectares. Nós temos água para isso e nós temos relevo para isso, temos solo. Mas aí você diz assim, você disse que a precipitação não ocorre correto no verão. Não, no verão ocorre precipitação, mas ela é mal distribuída. Né? E o que precisa nesse estado realmente é um trabalho efetivo, e depois eu posso comentar o que foi feito na Assembleia Legislativa, para que se ajuste a legislação atual dos recursos hídricos. Não se pode ficar nessa insegurança jurídica sempre de que o agricultor, querendo fazer uma reservação de água, ele não consegue porque existem N cláusulas que não permitem que ele faça a reservação de água onde tem água. Né? Então, essa é um dos grandes entraves que nós temos no Rio Grande do Sul para se ampliar a irrigação. E outro fator também que a irrigação não cresce muito no estado é a qualidade da nossa energia elétrica no estado. Né? Nós temos a rede de distribuição elétrica nas pequenas e médias propriedades, é monobruxa, é um fio só, é monofásico. E isso não dá condições de fazer grandes áreas irrigadas. Ou seja, eu posso, no máximo, instalar um motor de 3 cavalos, 3 CV. E com isso, então, eu limito muito também a possibilidade de abranger e aumentar a área irrigada. E repito, mas nós temos potencial para irrigar mais de 2 milhões de hectares. Muito bem, com a palavra agora nessa primeira parte dos nossos dois convidados, a gente vai fazer uma pausa aqui nesse debate para trazer as cotações agropecuárias da semana, e quem chega novamente conosco é Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 53,14 a saca de 50 quilos.
Feijão, preço médio de R$ 136,11 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 57,31 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 117,79 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 55,56 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,47 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,56 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,86 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,42 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,11 o quilo vivo. Esses, então, os números das cotações agropecuárias. Eu vou voltar agora com o José Noir, que ele falou da questão ali das legislações, né? A gente tem hoje, além dessa questão de reservação, existe essa questão do meio ambiente, que até para o nosso público urbano entender que o produtor ele é um preservador, mas muitas vezes não é visto dessa forma e acontece esses grandes debates, mas também, né, uma questão importante, pelo menos eu que me conheço como jornalista desse setor, a gente vê os próprios governos estaduais, independente de correntes, cada um com um plano, anuncia um novo plano, ou seja, também tem uma questão, né? Acaba não sendo uma coisa de Estado, mas sim sempre de governo. Sim, eu vou fazer um pequeno histórico, né? Desde o governo Ieda, né, se começou a trabalhar a irrigação do estado do Rio Grande do Sul, pelo fato seguinte, de cada 10 anos das safras de verão no Rio Grande do Sul, 2 a 3 são boas a ótimas, né? Quando a precipitação mais bem distribuída no verão. As outras 7, elas são de regulares a ruins, né? E se nós estamos vendo agora, nos últimos 4 anos, ruins na nossa safra de verão aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que precisa realmente é a gente poder aumentar a área irrigada para que não seja tão ruim sempre, né? A economia do Estado sendo frustrada de tempos em tempos. Mas eu digo assim, nós trabalhamos na Assembleia Legislativa como assessor do deputado Brito em 2024, onde juntamente com 2 advogados, né, da Assembleia, assessores da Assembleia, nós revisamos toda a legislação de recursos hídricos do Estado e nós a atualizamos ela, né? Foi feito um grande trabalho juntamente com os fóruns que foram feitos, seminários que foram feitos em todas as regiões do Estado, buscando ver quais eram as problemáticas que existiam, né? E, em cima disso, se elaborou, então, uma reformulação dessa legislação dos recursos hídricos do Estado. E lá nós colocamos alguns fatos que ocorrem. Por exemplo, o agricultor só pode fazer reservação de água em drenagem efêmera. O que é uma drenagem efêmera? É aquela que corre água quando chove. Parou de chover, 2 dias depois, o agricultor pode fazer barramento e guardar essa água ali. Mas, como no Rio Grande do Sul chove de vez em quando, essa drenagem efêmera ela passa a ser intermitente ou permanente. Se ela é intermitente ou permanente, ela não pode mexer mais, porque é área de APP, tem que fazer preservação, então a legislação do Estado do Rio Grande do Sul é muito rigorosa em relação a isso. Houve algumas evoluções, sim, da legislação, né, através do DRH, da SEMA, para que se aumentasse a área de reservação de água de até 25 hectares, sendo que o próprio município podia fazer o licenciamento desse açude. No entanto, quando se depara com a drenagem intermitente ou permanente, já não se pode mais, né? Não é que não se pode, aí existe um monte de regramento tal que o agricultor desiste em função da demora, dos estudos, de se fazer essas reservas. Coisa que no passado os arrozeiros fizeram e não havia legislação, então ficou facilitado. Então, para mim, é preponderante que essa legislação de recursos hídricos que foi feita na Assembleia e que deve estar aí na Assembleia esse trabalho, e que foi entregue ao governo do Estado e parece que foi engavetado, que se ressuscite isso novamente e entre em debate para que se coloque realmente isso em votação e se aprove o mais rápido possível para facilitar, né, e dar segurança jurídica aos agricultores e aos técnicos que elaboram projetos.
Muito bem, agora passando também para o Michel falar um pouco também sobre isso, né? Até dentro dos trabalhos que ele vê também, quais são essas dificuldades que se vê, inclusive, como eu disse, né? Cada governo que se troca, nós temos um novo plano, novas ideias. O professor José Noir falou agora justamente também, né, desse trabalho feito na Assembleia, né? Importância também do poder público estar ciente aí do que acontece e também auxiliar, né, nesses pontos. Perfeito. Sem dúvidas, sem segurança jurídica, o produtor, ele sente a dor no campo, mas ele não consegue ir à frente, porque ele precisa dessa segurança jurídica para investir o recurso e para passar para as próximas gerações. Um investimento em sistemas de irrigação é um investimento caro, com as taxas de juros que nós temos, se torna ainda mais difícil. E aí, se tu tem um entrave financeiro com taxas altas, mais um entrave jurídico que não te dá segurança para esse investimento, realmente fica muito difícil de o produtor implantar sistemas de irrigação. Mas eu não vejo outra maneira de nós realmente instalarmos um sistema de produção mais estável no estado, que não com irrigação e com um bom manejo de solo. Então, são as duas maneiras que nós, na ponta, conseguimos enxergar, com estruturação de solo a mais longo prazo e com irrigação para conseguir suprir essa demanda de água. Às vezes são em períodos críticos, como nesse ano foi principalmente aí 20 dias, que fizeram toda a diferença, que faz a diferença entre tu produzir 15, 20 sacos de soja por hectare, ou tu está produzindo aí pelo menos 60. Então, sem dúvidas, sem essa articulação à segurança jurídica, nós vamos seguir de novo, apenas rezando, para tentar ver se São Pedro manda mais chuva para nós. Muito bem, agora a gente vai fazer uma breve interrupção novamente para trazer as notícias da semana, o que foi destaque no agro. Quem chega conosco agora é Arthur Chagas. A 36ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas reuniu mais de 24.500 pessoas em Capão do Leão. O evento teve representantes de 10 países e de 16 estados e do Distrito Federal. Segundo a organização, a próxima edição está prevista para 23 a 25 de fevereiro de 2027. A Associação Brasileira de Hereford e Braford lançou a 20ª Nacional Hereford e Braford durante a abertura da colheita do arroz em Capão do Leão. A exposição será realizada de 19 a 25 de abril no Parque Assis Brasil, em Esteio. O evento reunirá criadores e investidores das duas raças. A raça holandesa definiu suas campeãs na Expo Agro Cotricampo em Campo Novo. Criatórios de Antagorda, Salvador do Sul e Serafina Correia conquistaram os principais títulos do julgamento e do concurso leiteiro. O circuito Excelente é promovido pela Gadolando. As feiras de verão da ovinocultura no Rio Grande do Sul movimentaram mais de 5 milhões de reais em negócios. O circuito foi avaliado como positivo pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO. Os eventos ocorreram entre janeiro e março em diferentes regiões do estado. O 36º Fórum Nacional da Soja será realizado em 10 de março às 9 horas na Expo Direto Cotrijal em Nomitoque. O evento vai debater competitividade, logística e perspectivas para soja e milho no novo ciclo do setor. A promoção é da FECOAGRO, RS, Cotrijal e CCGL. Então tá, essas foram as notícias do agro da semana e a gente também já vai se encaminhando para esse final aqui. Vou trazer uma pergunta para os nossos convidados, iniciando pelo Michel. O que temos ainda aí em 2 minutinhos de gargalo e como podemos resolver para que a gente possa ter justamente um sistema pleno que possa auxiliar esse produtor? Perfeito. Em primeiro lugar, eu acredito que são um conjunto desde a questão de segurança jurídica. Então, essa questão de articulação e nós realmente tirarmos esse arquivamento aí do plano que o José Noir comentou conosco. E com os produtores que já têm sistema de irrigação, a gente tem alguns ajustes ainda que precisam ser feitos e da forma como nós estamos trabalhando. Então, hoje nós temos alguns casos em que é preciso melhorar
quando e quanto devem ser irrigadas essas áreas, e tem áreas, principalmente da cultura do milho, em que a gente consegue ou precisa fazer um ajuste nutricional, e a gente conseguiria produzir mais por hectare. Essas são algumas maneiras que a gente vem trabalhando hoje nas áreas que já estão com o sistema de irrigação implantado, e que a gente enxerga aí que venha contribuir para o Estado, em primeiro lugar para o produtor, aumentando a eficiência, em segundo, para o meio ambiente, porque quando a gente consegue aproveitar e produzir mais por hectare, a gente está aproveitando de uma forma mais eficiente os recursos naturais que a gente tem, e indiretamente a gente está agregando à economia e ao Estado do Rio Grande do Sul. Então essas são algumas das maneiras que a gente tem para estar melhorando então o sistema de produção baixa irrigação no Estado do Rio Grande do Sul. Passo a pergunta agora também para o José Noir sobre essa questão, que gargalos e que pontos a gente pode atacar ainda para se chegar nesse sistema todo para que o produtor tenha essa segurança para produzir. Sim, chego lá, mas eu só queria colocar um dado aqui que a FASU disponibilizou para a gente. Na safra 2021-2022, só os agricultores deixaram de ganhar no Rio Grande do Sul 37 bilhões de reais, só para ter uma ideia, né? E se pegar toda a cadeia produtiva agropecuária do Rio Grande do Sul, chegou a 115 bilhões de reais que se deixou de produzir no Estado em função das perdas pela estiagem. Bom, eu coloco assim, que os gargalos, o primeiro, segurança jurídica, que é fatal isso. Nenhum agricultor arrisca nada com medo, porque, infelizmente, no Brasil, nós fomos criados através dos medos, né? Olha, cuidado com a polícia, olha, cuidado com aquilo, né? Então, a gente se criou nesse regime. E a segurança jurídica dos técnicos, que precisam também, né? Porque ninguém vai fazer um projeto colocando o seu CREA, né, na risca, né? E dos produtores, principalmente. Uma outra questão é o aumento da reservação de água através de microaçudes e barragens. Hoje nós temos, em termos de açudes, cerca de 2 bilhões de metros cúbicos reservados. Nós temos que reservar muito mais. Terceiro, melhoria da potência e qualidade da energia elétrica no meio rural. Isso é fundamental para poder facilitar o uso dos equipamentos de irrigação. Uma outra questão ainda, né, e o Michel acabou de falar, de que a maioria dos agricultores acha que irrigação é cara. Só para citar, hoje 1 hectare irrigado fica no custo médio de R$20 mil por hectare, né? Acha que é cara, mas ela pode salvar a pátria, né? Ela pode salvar a lavoura daquele ano. Claro, a nossa irrigação ela é complementar à chuva, então não é total como lá no Nordeste, né? Então ela é parcial, mas esse parcial é o suficiente para salvar, é um seguro, né? E, por último, o entrave que existe da legislação, né? Para a execução do projeto de reservação de água, principalmente. Da irrigação já está facilitado, não precisa mais licenciar equipamento de irrigação, mas a reservação de água, construção de barramentos, né, e de açudes, ainda é um entrave muito grande em função da legislação, né? Então, mas o Rio Grande do Sul tem muito potencial, né? Como eu disse, nós precisamos, não vamos irrigar os 6 milhões de hectares de soja, nem 1 milhão de hectares de milho, mas se nós irrigarmos 300 mil hectares de milho, nós seríamos autossuficientes de milho no estado do Rio Grande do Sul, né? Uns 500 produzindo normalmente com o clima e 300 mil irrigados, nós teríamos autossuficiência do milho, que é um grão, né, que precisa muito para o estado, porque ele importa muito o milho de outros estados. Então, eu acho que é por aí o caminho. Muito bem, antes de a gente fazer o nosso encerramento, vamos conferir a agenda do agro, os eventos que são destaque na próxima semana. Volta ele, Arthur Chagas. A Expo Direto Cotrijal acontece de 9 a 13 de março de 2026 em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A feira é voltada à tecnologia, inovação e geração de negócios no agronegócio. A programação inclui palestras, debates e demonstrações de produtos e serviços. O 10º Fim de Tarde na Rural será realizado no dia 9 de março às 7 da noite no Parque do Sindicato Rural de Santana do Livramento. O encontro vai debater os impactos da reforma tributária para o produtor rural, com palestras de Ricardo Paz Gonçalves. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Esses os destaques da agenda do agro. Eu vou pedir agora aqui rapidamente um obrigado para cada um dos nossos convidados, começando por José Noir.
também uma consideração final breve e também já agradecendo a tua participação aqui conosco. Muito bem. Eu teria uma mensagem a dizer a todos os agricultores e técnicos do Estado que não vamos desanimar, né? O Rio Grande do Sul é um estado rico e tem potencial para produzir muito ainda, né? E as novas gerações que estão vindo, com certeza, vão ser mais incisivas para que se melhore a legislação do Estado e para que se tenha mais segurança jurídica, né? E pressione os seus deputados, pressione os prefeitos, para que façam acontecer realmente as coisas a nível do município, né, e a nível de propriedade. Ou seja, irrigar é uma tecnologia de produção, mas não é uma técnica, uma estiagem. Deixo agora a palavra também, mesma situação, para o Michel também, já agradecendo a participação dele aqui conosco. Perfeito, nós agradecemos o convite e também corroborando com o Enoir, deixo aí um recado para os produtores que pensam e que têm a possibilidade de implantar algum sistema de irrigação, barramento de água. Esse é o elefante que nós temos na lavoura, então nós temos que investir onde a gente tem o maior retorno. E no nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente tem sentido na pele, sobretudo nos últimos 4, 5 anos, a falta de água. Então, vamos focar nisso. Focando nisso, sem dúvidas, nós vamos ter um retorno pessoal e como estado muito maior. Então, muito obrigado, José Noir, muito obrigado, Michel. Obrigado também a você que esteve conosco aqui no programa Conversando Agro. Lembrando, sábados, 10h30 da manhã, representação, domingos, 10h30 da manhã, e acompanhe a TV Minuano nas redes sociais com a sua diversidade da programação, além da coprodutora AgroEffective, também nas redes sociais, onde também temos o programa O Campo e Notícia pelo Spotify. Nessa semana traz uma entrevista especial sobre os conflitos no Oriente Médio e como ficam os contratos para exportação agropecuária. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.